Capítulo 132. Diga novamente. Em direção ao rosto quase inexpressivo de Ziui e ao tom indiferente, Lindong não se virou e partiu de maneira insignificante. Anteriormente, quando ele participou da Batalha da Lagoa do Dan Celestial, Xiazilan também manteve essa atitude. No entanto, em comparação com Xiazilan, essa Ziui diante dele parecia ainda mais irracional. Se Xiazilan fosse comparada a Ziui, a primeira seria considerada bastante gentil. O grande mestre Yan soltou uma tosse seca enquanto forçava um sorriso e disse: "Menina, você ainda tem um temperamento ruim. Não se preocupe, a energia mental de Lindong não é inferior à sua." Ao ouvir estas palavras, os olhos de Ziui brilharam. Sem mover-se, uma forte onda de energia mental foi tão rápida quanto um raio quando disparou contra Lindong. Lindong ainda nem tinha falado desde que ela entrou na sala. E assim que essa onda de energia mental foi atirada em sua direção, sua sobrancelha finalmente ficou totalmente levanta. Com um pensamento, a energia mental que não perdia para dela saiu de seu palácio Yuan antes de se mover para obstruir aquela onda de energia mental. Svis. Ziui também sentiu a defesa de Lindong, seus lindos olhos cintilaram quando aquela onda de energia mental se dividiu estranhamente em 10 partes diferentes, passando a defesa de Lindong e mais uma vez se atirando para o último. O controle que Ziui teve sobre a energia mental superou as expectativas de Lindong. Como esperado, alguém que poderia ser considerado pelo grande mestre Yan realmente tinha alguma habilidade. Em resposta à onda de energia mental que fez um caminho para ele, Lindong não tentou obstruí-lo novamente. Com um balanço de mão, a energia mental evitada por Ziui aparentemente não tinha intenção de retornar quando se condensou diretamente em uma longa agulha e apunhalou implacavelmente a testa de Ziui. As duas energias mentais, respectivamente, correram para os dois com a intenção de prejudicar. Embora a cena pareça calma, se fossem atingidas pelos ataques, ambas as partes ficariam feridas. A longa agulha de energia mental rapidamente cresceu diante dos olhos de Ziui. Ela olhou fixamente para Lindong, que estava sentado no chão, ainda como uma estátua, antes de soltar um resmungo e dispersar a onda de energia mental atacante. Ao mesmo tempo, outra porção de energia mental brotou de seu palácio Yuan e esmagou a longa agulha de energia mental. Snap! No caso em que as duas forças colidiram, a longa agulha de energia mental quebrou, mas não se dissipou como Ziui esperava. Em vez disso, ela se transformou em numerosos pequenos fragmentos que rapidamente dispararam para Ziui. Ziui claramente não esperava que o controle de Lindong sobre energia mental atingisse esse nível. Imediatamente, ela mais uma vez bufou enquanto acenava com a mão. A energia mental rapidamente se condensou diante dela e, em um piscar de olhos, tomou a forma de um escudo invisível. Clang clang clang. Os fragmentos atingiram o escudo, fazendo com que ele ondulasse. No entanto, eles não conseguiram alcançar nenhum efeito significativo. Um tipo defensivo de habilidade secreta do espírito. Enquanto olhava para o escudo que se formara em frente a Ziui, o espanto atravessou os olhos de Lindong. Logo depois, ele suspirou interiormente. Estando sozinho, ele teve que se esforçar para obter suas próprias habilidades. Depois de bloquear o contra-ataque de Lindong, o escudo diante de Ziui também se dissipou. Olhos lindos e frios olharam para Lindong antes de finalmente falar com ele pela primeira vez, realmente habilidoso. Embora fosse apenas uma troca preliminar, Ziui conseguiu sentir que Lindong tinha alguma habilidade, portanto, a frustração em sua voz era ligeiramente mais suave. Afinal, a força era a maneira mais rápida de obter reconhecimento, embora Lindong não se preocupasse seu reconhecimento com dela. Haha, se você não lutar, você não vai se entender neste momento. O espectador, o grande mestre Yan riu enquanto falava. Lindong ergueu os olhos para ele antes de suspirar. Quando a batalha da torre começa? Em 2 dias.
O grande mestre Yan sorriu enquanto respondeu: no entanto, alguns mestres dos símbolos de outras cidades já se precipitaram hoje, já que você ainda é novo na guilda dos mestres dos símbolos, então já que Ziui está aqui, ela pode levá-lo para conhecer o local. Lindong ficou atordoado, assim que ele estava prestes a rejeitar, Ziui já havia acenado com a cabeça de maneira mecânica: sim, mestre. No entanto, depois que ela disse essas palavras, não fez nenhuma indicação de se mover. Lindong olhou para ela e, sem dizer nada, levantou-se primeiro e levou a Xiaoyan para fora da casa de bambu. Olhando para o homem e o tigre quando saíram da porta, Ziui escovou um fio de cabelo preto e fino em sua testa enquanto suas sobrancelhas bem formadas se juntaram antes de falar: o mestre não confia em mim. Suspiro: menina, o que você está pensando novamente? Com sua força, há uma grande chance de vitória desta vez. O mestre apenas fez isso como uma forma adicional de seguro. Afinal, nossa guilda dos mestres dos símbolos da cidade de Yan já perdeu 2 vezes. Se perdermos novamente desta vez, a torre dos símbolos será reencaminhada para a cidade do céu flamejante. Este assunto é de extrema importância, não posso ser negligente. O grande mestre Yan explicou indevidamente. Se eu não for bom, essa pessoa também será inútil. Ziui ficou em silêncio por um tempo antes de responder. Em sua troca anterior, sentiu que não havia muita diferença entre eles. Se até ela falhasse, então Lindong não ficaria melhor. É difícil dizer. No entanto, o grande mestre Yan lentamente balançou a cabeça quando disse com fervor: você deveria saber que, apenas um ano atrás, Lindong não sabia nada sobre energia mental. No entanto, em um simples ano, ele conseguiu atingir o mesmo nível que você. Este nível de talento em energia mental é extremamente esmagador. Talvez ele teve um encontro milagroso. Ziui disse suavemente. Deve-se dizer que a intuição de uma mulher era muito aterrorizante. Possivelmente. No entanto, a sorte também é um tipo de força. O grande mestre Yan assentiu levemente. Pouco depois, ele falou em voz baixa: além disso, mesmo que sua energia mental não seja mais fraca do que a dele, se você realmente lutar, sua chance de perder provavelmente seria maior. Isso é porque os caminhos de Lindong são mais implacáveis do que os seus. Não só contra um inimigo, mas também para si mesmo. Da troca anterior, ele foi claramente capaz de se retirar e tomar medidas defensivas, no entanto, ele ainda escolheu correr o risco de atacar. Essa habilidade de lutar como se sua vida estivesse na linha é uma na qual você está falta em comparação com ele. Portanto, no final, você ainda escolheu retornar e defender. Não subestime Lindong. Embora ele não tenha nem mesmo 20 anos de idade, mesmo Guing e uma raposa inteligente como Weitong encontraram suas mortes em sua mão. Este pequeno pirralho definitivamente será algo no futuro quando ele crescer. O grande mestre Yan disse sinceramente. Ziui ficou em silêncio, ninguém sabia se essas palavras conseguiram alcançá-la. Haha, você não precisa pensar demais. Primeiro vá e leve Lindong, além disso, certifique-se de que você esteja amplamente preparada durante esses 2 dias. Não importa o que, não devamos perder novamente para a cidade do céu flamejante na batalha da torre desta vez. Sim. Ziui assentiu com a cabeça antes de curvar-se. Só então ela retirou-se graciosamente da casa de bambu. Vamos. Ziui saiu da casa e olhou para Lindong, que estava em pé na porta, quando sua voz indiferente soou. Ela então procedeu a levá-lo. O último só poderia fazer uma careta. Ele originalmente queria dizer que tinha alguns assuntos para atender e tinha que fazer uma mudança primeiro. No entanto, Ziui não lhe deu essa chance. Desde que veio, ele deve aproveitar ao máximo. Lindong seguiu atrás de Ziui enquanto caminhavam no pátio aparentemente comum, porém extremamente importante e espaçoso, na cidade de Yan. Ao longo do caminho, ele viu vários mestres dos símbolos,
que lançaram um olhar atônito para o fato de que ele estava seguindo atrás de Ziui. Enquanto andavam, ele podia dizer que Ziui tinha uma reputação bastante importante aqui. Quando algum mestre dos símbolos havia, eles pareciam se tornar homens. Isso fez com que Lindung ficasse um pouco surpreso, mesmo que essa rainha de gelo fosse bastante poderosa, outros precisam ter medo dela até esse ponto. Enquanto os dois viajavam, não havia muita interação entre eles. Ziui não parecia nem um pouco como uma guia e Lindung só podia sentir uma profunda sensação de impotência para com isso. Esse tipo de mulher era realmente uma dor de cabeça. Depois de caminhar por cerca de 10 minutos, os dois finalmente alcançaram a parte mais profunda do pátio. Neste momento, Lindung ergueu a cabeça para contemplar uma torre cinza próxima, quando sua expressão ficou um pouco séria. A partir dessa torre, ele podia sentir uma energia mental extremamente assustadora. Esta energia mental era muito maior do que até o grande mestre Yan. Essa é a Torre dos Símbolos. Foi condensado com a energia mental de inúmeros mestres dos símbolos passados e é a terra sagrada dos nossos mestres dos símbolos da cidade de Yan. Enquanto Lindung ainda estava preocupado com a aterradora energia mental de dentro da torre, Ziui finalmente abriu a boca e falou. Lindung acenou com a cabeça. Esta torre dos símbolos era de fato um pouco mística, não é de admirar que o grande mestre Yan considerava tão importante. Depois de dizer essas poucas palavras, Ziui mais uma vez continuou a caminhar. Depois de caminhar por alguns minutos, seus passos de repente pararam para contemplar a praça que tinha aparecido diante dela. Atualmente, havia bastantes pessoas na praça e o que surpreendeu Lindung era que todas essas pessoas eram mestres dos símbolos. Ziui caminhou ao longo de um dos caminhos ao lado da praça e tinha um olhar arrogante. Suas sobrancelhas ligeiramente unidas. Lindung ficou a seu lado e deu uma olhada na praça. Atualmente, haviam duas pessoas lutando enquanto muitas pessoas se aglomeravam ao redor deles, gritando e torcendo. O olhar de Lindung também via a cena quando um traço de espanto atravessou seus olhos. Ele descobriu que o homem vestido de branco dentro da praça atingira o nível de mestre dos símbolos de segundo selo. No entanto, seu oponente era apenas um mestre dos símbolos de primeiro selo, claramente, não havia nada excitante sobre tal combinação. Como Lindung esperava, nada de interesse ocorreu em sua competição. Em algumas rodadas, o mestre dos símbolos de primeiro selo foi rapidamente derrotado, enquanto gritos surgiram dos arredores. A guilda dos mestres dos símbolos da cidade de Yan é realmente descuidada e comum. Parece que a Torre dos Símbolos logo pertencerá à nossa cidade do céu flamejante. O homem vestido branco evidentemente tinha um caráter bastante selvagem. Em vez de ser humilde, ele riu com toda a alegria enquanto declarava. Sua risada imediatamente desenhou alguns olhares furiosos, mas ele não prestou atenção neles, dando um passo à frente e zombou: se alguém discordar, sinta-se livre para dar um passo à frente. A verdade seja dita, eu sou apenas um dos membros de maior ranking na guilda dos mestres dos símbolos da cidade do céu flamejante. Se todos vocês não conseguem vencer nem mesmo eu, acho que seria melhor acabar com a batalha da torre desta vez. Isso salvaria vocês de um problema. Terceiro senhor está certo. As palavras do homem de branco também atraíram o apoio de alguns dos mestres dos símbolos masters da cidade do céu flamejante. Depois de ouvir essas palavras, alguns dos mestres dos símbolos da cidade de Yan ficaram vermelhos de raiva, mas, infelizmente, havia uma lacuna entre eles enquanto as elites de sua facção não estavam aqui. Por um tempo, ninguém ousou falar. Essa pessoa tornou-se um mestre dos símbolos de segundo selo e é apenas um dos melhores na cidade do céu flamejante. Parece que a cidade do céu flamejante realmente tem muitos talentos capazes. Na passagem, Lindung acariciou o queixo, aparecendo como se tivesse alguma coisa em mente. Assim que essas palavras foram ditas, ele sentiu um olhar gelado olhando para ele.
Imediatamente, ele tossiu, sentindo que algo ruim iria acontecer. Ele imediatamente abriu a boca e disse: Senhorita Ziui, eu ainda tenho alguns assuntos a serem atendidos em casa, eu vou ter que me despedir primeiro. No entanto, Ziui ignorou suas palavras. Seus olhos estavam fixos em Lindung, quando um sorriso deslumbrante apareceu em seu rosto gelado. Como um mestre dos símbolos da cidade de Yan, você tem o dever de proteger o prestígio dos mestres dos símbolos da nossa cidade. Você pode lidar com esse cara arrogante. Embora seu tom fosse um inquisitivo, assim que suas palavras foram ditas, Lindung sentiu que uma porção de energia mental brotou por trás dele antes de empurrá-lo diretamente para a praça, coincidentemente parando logo diante do homem vestido branco. Bom, muito corajoso. Como esperado dos nossos mestres dos símbolos da cidade de Yan. O movimento de Lindung inicialmente fez com que alguns dos mestres dos símbolos da cidade de Yan ficassem atordoados, mas rapidamente depois, as ondas de gritos explodiram. Embora não soubessem se Lindung tinha a habilidade, sua coragem era digna de louvor. Depois de ouvir as saudações circundantes, Lindung revirou os olhos. A cidade de Yan com certeza tem alguns caras orgulhosos. No entanto, isso também é bom, eu ainda não me satisfiz hoje. Desculpe, fui ao lugar errado. No entanto, em resposta a estas palavras, Lindung simplesmente encolheu os ombros e falou uma frase que fez com que a audiência circundante se tornasse perplexa. Antes que suas palavras pudessem desaparecer, ele planejou se virar e sair, embora não tivesse medo, não queria se envolver em brigas que não eram de sua própria iniciativa. No caminho, Ziui também ficou atônita com as ações de Lindung. Logo depois, suas sobrancelhas quase se tornaram verticais com raiva. Lixo covarde! O homem vestido branco franziu os lábios enquanto sacudiu a cabeça e zombou. Assim que Lindung se virou, ele de repente parou antes de levantar a cabeça e respirar levemente. Uma vez se virou, o sorriso em seu rosto era particularmente amplo. Você pode dizer isso de novo.